A placa-mãe, também conhecida no inglês motherboard, ou pelos cultos técnicos e engenheiros como mainboard ou system board, é uma das peças mais importantes do computador, se bem que todas são, sendo nela a peça na qual todas as outras se encaixarão. Para os leigos, se o computador fosse uma porção de comida, a placa-mãe poderia ser comparada a uma bandeja de delicioso rango de domingo. Nessa bandeja terão os espaços certinhos para colocar sua refeição, alguns são opcionais, mas outros são obrigatórios para a comida minimamente comestível. Ou no caso, para um PC que pelo menos ligue sem dar problema de DRAM. Olá meus Skibidi-Sigmas, aqui é o Neptune de novo, estou aqui para dar mais uma aula sobre PC. Dessa vez falaremos sobre a placa-mãe, dando mais aquele curso gratuito para vocês se entreterem e aprender o básico, tanto quanto o intermediário e um pouquinho do avançado também. E fique até o final porque terão alguns anúncios. Eu vim fazer um anúncio. Estrutura interna / externa. As placas-mães atuais, muitas das vezes, têm o que já vimos no vídeo sobre memórias RAM, o chamado PCB, ou Printed Circuit Board, sendo uma literal chapa metálica tendo várias cores, como as antigas e nostálgicas cores verde, azul, vermelho, aquele bege desbotado e também os incomuns PCBs roxos. Mas o mais comum das atuais são os PCBs pretos e brancos. Os PCBs quase sempre têm múltiplas camadas de metal, e entre essas camadas super bem soldadas existem fios de outro metal, geralmente cobre, para fazer conexões elétricas. Tudo isso para não deixar nenhum fio exposto e ainda manter tudo compacto. Além de todas as cores de bandeja, há também os padrões de como essas bandejas são organizadas, e na nossa língua dos PCs seriam os formatos das placas e seus padrões. Lá por volta de 1983 existia o padrão XT, criado pela IBM. Eram gigantes e não tinha muita padronização nos slots. Logo em 84 surgiu o padrão AT, Advanced Technology, que tinha esse nome devido ao padrão de conectores e tensão, que também se chamava padrão AT, que eram grandes e quase nada seguros. Em 93 surgiu o padrão Baby AT, que rapidamente se tornou o padrão entre os PCs desse ano e dos posteriores, apesar de seus problemas com conectores mal posicionados. Graças a isso, em 95 surgiu o padrão ATX que usamos até hoje, que teve vários formatos de tipos, como ATX padrão, Micro ATX, Mini ATX, EATX, XL ATX, entre outros. Vale também constar que os primeiros ATX tinham apenas um conector ATX de 20 pinos com tensões de 12, 5, 3.3 volts. Posteriormente, em 2000, veio o padrão ATX 12V 1.0, com um conector novo de 4 pinos 12V exclusivo para o CPU. Em 2013, teve o ATX 12V 2.0, onde o conector de 12V e 20 pinos passou a ter 24 pinos. Além de hoje em dia ser normal, vemos os conectores de 12V para o processador terem 8 pinos, ou 8 mais 4, ou até mesmo 8 mais 8, normal em servidores e PCs mais parrudos. Voltando aos padrões do formato das placas, temos os padrões para servidor, como o BTX de 2004, o DTX e o Mini DTX em 2007, e o SSI CAB para servidores e workstations. E voltando para os de desktop, temos as placas-mães proprietárias, feitas para PCs montados para empresas, como a Dell e a Lenovo, e que acabam tendo formatos e padrões diferentes. Enfim, as possibilidades para tamanhos, formatos e cores de bandeja para a nossa comida são enormes. Além disso, no PCB há vários elementos como capacitores e resistores para todo o canto, entradas de tensão 12V, 5V, 3.3V espalhados pelos pinos de tensão tanto da placa-mãe quanto do processador. Soquetes para processadores, slots de memória RAM, slots para mais placas específicas, um monte de pinos e muito mais, diversificando ainda mais a nossa bela bandeja, mas iremos por partes, muitas partes. Soquetes. Uma bandeja de comida não é nada sem o básico. O arroz da comida pode ser comparado à CPU, e a bandeja tem seu compartimento certo para o arroz. Na placa seria o soquete. Existem três tipos principais de soquetes atuais: o SPGA, Pin Grid Array, onde o CPU possui pinos e o soquete da placa tem furos certos para esses pinos, amplamente utilizado pelas certas placas em notebook, algumas placas de desktop da AMD, até o modelo AM4. Os LGA, Land Grid Array, onde o CPU possui os contatos planos e o soquete da placa-mãe contém os pinos para esses contatos, amplamente usados pelas placas-mães de desktop da Intel até certo ponto, e pelas placas da AMD de soquetes AM5, que é usado em 2025 pela empresa atualmente. E também as temíveis BGA, Ball Grid Array, onde tanto o soquete quanto a CPU possuem contatos lisos, e a CPU precisa ser soldada na placa através de pequenas bolinhas de estanho com auxílio de estação de ar quente, ou um forno se você for raiz.
São mais utilizados em placas compactas ou em situações específicas, como placas de notebook ultrafinos, chips e memória de uma placa de vídeo. Também eram bastante usados em PCs antigos da Positivo, e essa empresa merece um vídeo só para ela. Se você não entendeu o conceito de tipos de socket, basta imaginar um compartimento de arroz como tendo um formato diferente, como um quadrado, um pentágono, um hexágono. No final, são apenas formas de botar o arroz certo na bandeja certa. Algumas pessoas podem ser gulosas e pegar uma bandeja com mais um compartimento de arroz, tendo 2 ou mais CPUs, ou até mesmo um compartimento de formato completamente diferente dos demais, como um arroz tropeiro. Como é o caso das placas de servidores com CPUs bizarramente diferentes das de desktop convencionais, as possibilidades são muitas. Mas basta ter um processador para o mesmo tipo de socket e vai dar tudo certo? Não, infelizmente é tudo mais difícil para o Betinha. A começar pelo fato de que cada placa tem suas gerações e sockets diferentes, como o caso das placas da AMD com os AM1, AM2, FM1, AM3, FM2, AM3 Plus e por aí vai. Todos esses, com exceção do AM5, são PGA, enquanto os da Intel temos os LGA 1156, 1155, 1151, 1150, 1200, 2011, entre outros. Todos, com exceção dos mais antigos da Intel, são LGA. O AM5 da AMD também é um LGA, e a alteração foi porque eu não sei. Mas o que importa é o tipo certo e o socket certo, certo? Infelizmente não, também tem a possibilidade de haver incompatibilidade com BIOS, que é algo que veremos mais pra frente. Slots de memória. Partindo para o próximo compartimento da nossa bandeja, temos o feijão, que também pode ter compartimentos diferentes, e na língua dos PCs seriam os tipos de slots diferentes para os pentes de memória. Como já vimos no nosso vídeo sobre memórias RAM, já tivemos alguns tipos de slots de memória RAM, como os anciões slots DIP, depois o SIM de 30 pinos e os 70 pinos. Depois tivemos o padrão DIN atual. O DIN teve certas variações conforme suas gerações, passando entre seus chanfres e suas quantidades de pinos, como nas memórias SD-RAM, DDR1, 2, 3 e nas atuais 4 e 5. Podemos comparar cada formato de slot com um formato de compartimento da nossa bandeja, e o tipo de memória como o tipo de feijão. Seja ele um feijão preto, feijão branco, mulato, tropeiro, feijoada e outras possibilidades. Cada placa-mãe pode ter 2 slots de memória, como nas mais básicas, quanto pode ter uns 8 slots de memória das de desktop mais caras. Além das placas de servidor, que extrapolam ainda mais essa quantidade para comportar até terabytes de RAM. Lembre-se de sempre checar qual o socket e qual o slot de memória há na placa que vai comprar, além de também a capacidade máxima em gigabytes que cada slot de memória suporta, já que isso pode ser um impeditivo para você. Slots de expansão PCI. Os slots PCI, Peripheral Component Interconnect, são os slots onde colocamos as nossas placas extras na nossa placa-mãe. Na nossa historinha de comida, poderiam ser basicamente os compartimentos para a proteína e seus complementos. E assim como a comida, eles também servem para complementar o seu computador com mais hardware, de diferentes finalidades, como placas de vídeo, placas de captura, placa de rede, placa de som, hubs USB, entre outros. E essa é uma área que dá para fazer um vídeo inteiro sobre. Mas vamos por partes. Há eras atrás, nos anos 80, época que a informática era apenas mato, usavam-se os slots ISA, Industry Standard Architecture. Eram usados nos PCs da época e eram gigantes e lentos. Mas na época era como mágica, sua finalidade era basicamente a mesma das atuais, mas com suas limitações da época. Em 1992 surgiu o padrão PCI, com suas versões X1, X2, X4 e X8, que seriam seus barramentos, e surgiu basicamente para matar o uso da antiga ISA. Em 1997 surgiu a AGP, Accelerated Graphics Ports, um slot feito para algo inédito na época. Usar as novíssimas e recém-lançadas placas de vídeo feitas para suprir a necessidade por mais poder de renderização de imagens, vídeos e modelos 3D. Tinham suas versões de barramento X1, X2, X4 e X8, e basicamente iniciou uma nova era para um monte de gente, dos gamers aos artistas, mineradores e criptomoedas basicamente. Depois, em 2003, a usada é até hoje a PCI Express. Tanto as versões X1, X4 e X8 substituíram as antigas PCI, enquanto a X16 substituiu a AGP. Elas surgiram para ser um padrão duradouro e eficiente, tanto que usamos até hoje. Em 2013 surgiu o padrão PCI Express M2, que surgiu para os recentes SSDs NVMe, Non-Volatile Memory Module, que é basicamente um PCIe X4 mais compacto e modificado unicamente para esse SSD, e outras coisas super específicas.
Todos esses slots surgiram para a mesma finalidade, complementar necessidades específicas do computador, como ter um som melhor ou jogos com maior desempenho, o que na nossa historinha da refeição seria como escolher entre soufflé de couve-flor ou purê de batata. E como nos outros tópicos, também é possível ter mais de um desses slots. Placas básicas podem ter um PCI Express X1, um X4 M2 e sempre ter uma X16, por serem responsáveis por as placas de vídeo, mas na maior parte das vezes. Enquanto placas mãe mais parrudas podem ter de cara umas duas X4 M2, umas 4 ou 5 X1 ou X4 e 2 a 4 slots X16. Sem falar nas placas de servidor, que podem ter dezenas em cada um desses slots, e até mesmo slots que nem são usados em desktop. Mas quando a placa não tem o PCIe X16 para a placa de vídeo, como ter vídeo nessa placa? Como comer uma bandeja sem um pingo de carne? Bem, há tempos atrás existiam gráficos integrados no chipset Northbridge das placas-mãe, então vamos falar sobre eles. Chipset Northbridge e Southbridge. O chipset é basicamente um conjunto de chips que servem para controlar a comunicação entre todos os ingredientes da nossa bandeja. No caso, a CPU, com a RAM, com o painel traseiro, com os USBs, com a placa de vídeo, placa de rede e muito mais. O nome vem de Set of Chips, conjunto de chips. E ele regula o controle de tráfego de quase tudo das peças do PC, para que tudo esteja em sincronia. Na nossa historinha de comida, o chipset poderia ser o garfo e a faca. Eles juntam toda a comida para que o trabalho seja entregue pelo nosso esfomeado usuário de PC. Sem o chipset, as peças trabalhariam sem nenhum tipo de controle nem estabilidade. Em outras palavras, seria impossível comer nessa bandeja. Antigamente, lá pelos anos 90, meados dos anos 2000, o chipset era dividido em dois: o Northbridge, ponte norte, e o Southbridge, ponte sul. O ponte norte controlava quase tudo da CPU, além da RAM, já que o controlador de memória ficava dentro desse chipset. Ele controlava a placa de vídeo também e de quebra se comunicava com o ponte sul. Enquanto o ponte sul controlava os conectores de armazenamento, sejam eles o IDE ou o SATA. O Audio Onboard, que seria o chip controlador de áudio que era nativo da placa. O chip controlador de rede, que também é soldado na placa, além de outros slots PCI com barramentos menores que 16x. A partir dos anos 2000, com o lançamento dos processadores Atom 64 da AMD em 2003, o controlador de memória foi retirado do ponte norte e integrado nessas CPUs para frente. Assim, o chipset ponte norte perdeu parte de sua função e, para quebrar de vez, em 2008, a Intel criou a arquitetura de CPU chamada Nehalem para os processadores e soquetes LGA 1366 da época, que fazia o mesmo que o Atom 64, que também colocava a controladora de memória na CPU. Como resultado, o mercado de informática não tinha mais necessidade de haver ponte norte nas placas, fazendo assim ela deixar de existir como padrão, e suas funções foram diluídas entre a arquitetura da CPU e o chipset ponte sul. Falando nisso, também não havia mais a necessidade de chamá-lo de ponte sul, já que ele era o único na placa. Logo, ela recebeu o nome de PCH, Platform Controller Hub, da Intel, e apenas chipset para a AMD. Fato curioso é que todas as placas-mãe que existem têm o mesmo nome que seu chipset, como por exemplo uma placa A320M tem um nome por causa do chipset, que também é A320M. Mais uns aditivos para a diferenciação dada pela própria fabricante da placa, como MSI, ASRock, Asus, etc. Dando de exemplo a minha placa que eu uso no meu PC, a A320M A Pro Max da MSI. A seria a arquitetura de poder do chipset, 320M seria o modelo do chipset, a Pro Max seria o modelo da placa e MSI é o nome da fabricante dessa placa, que fabrica as placas para os processadores da AMD. Além disso, temos as hierarquias e o poder dentre as placas-mãe. Atualmente, nas placas da AMD, por exemplo, temos as início A, que são as mais básicas e fraquinhas, as B, que são as intermediárias e mais parrudas, e as X, que são as mais poderosas dentre os desktop convencional da AMD. Dito isso, vamos a um tópico extra do chipset, o gráfico integrado. Lá pelos anos 90 e anos 2000, as placas tinham um chip gráfico dentro do chipset ponte norte, como os Intel GMA e os Nvidia NForce. Eles eram podres para jogos, mas serviam bem para trabalhos básicos, como a navegação na internet, etc. Hoje, esses gráficos integrados não ficam mais no chipset, mas geralmente nos processadores, como nas Intel UHD e Iris Xe, e nas AMD Radeon e Radeon Vega. Elas não têm entrada de vídeo próprias, como VGA ou HDMI. Ao invés disso, a placa oferece suporte a esse tipo de tecnologia através de entradas no seu painel traseiro da placa. Entrarei nesse assunto mais pra frente, mas lembre-se que sempre que você for botar uma placa de vídeo dedicada, sempre coloque o cabo de vídeo na sua placa de vídeo e não na placa-mãe. Também falarei um vídeo sobre placa de vídeo no futuro, mas deixando isso de lado, vamos para o próximo tópico. BIOS.
A BIOS, Basic Input Output System, foi criada em meados de 1981 no IBM PC original, um dos primeiros desktops convencionais para o uso doméstico. Suas funções principais são de fazer um POST, Power On Self-Test, que é a ação do PC de se iniciar, checar e sincronizar os hardware da sua placa-mãe, além de fornecer um ambiente para o sistema operacional para ser carregado, e também de armazenar dados específicos como o relógio do PC, ordem de boot, regulação de voltagem e clock. Em suma, a BIOS é a primeira coisa que roda no PC quando você liga, antes mesmo de abrir o seu Windows ou Linux ou Mac. Agora, o Setup BIOS é a interface no qual o usuário do PC pode configurar seu PC em opções mais específicas, como mexer no clock, latência de memória, sequências de boot, tensão, habilitar tecnologias, entre muitos outros, sendo uma interface na qual você pode regular a sua BIOS. Nos anos 80 e 90, eles eram completamente secos em questão de tecnologia e autonomia para mexer no que você quer. Hoje em dia, com as BIOS UEFI, já é possível ter uma interface gráfica mais bonita, com suporte a mouse, além de mais tecnologias e autonomia. Entre os fabricantes de BIOS que fornecem seus firmwares para a placa-mãe, das mais famosas temos a AMI, American Megatrends Inc., famosa por suas BIOS Legacy com sua tela preta e logo vermelha. A Award BIOS, presente nos anos 90 e anos 2000, que depois foi adquirida pela Phoenix. A Phoenix BIOS, uma pioneira junto da AMI, em meados de 2005 surgiu para substituir a então nomeada BIOS Legacy. A BIOS UEFI, Unified Extended Firmware Interface, com muito mais tecnologias e modernidades em relação às BIOS Legacy, que eram as usadas como padrão antigamente. As BIOS são gravadas em um chip específico na própria placa-mãe com esse único programa. Antigamente eram usadas memórias ROM, Read Only Memory, que são basicamente o contrário de memória RAM. Elas são feitas para serem apenas lidas e modificadas em poucos casos. Hoje em dia se usam a BIOS com chips de memória flash que são mais rápidas, voláteis, mais baratas e modernas. Falarei um tópico sobre memória não volátil num vídeo sobre HD e SSD no futuro. No fim, a BIOS da nossa história de comida pode ser comparado à ordem que você vai pegar a comida. Primeiro você pega o arroz, depois feijão, carne, molhos, purê, e depois que esse padrão é definido, você come sem problemas. Sem essa ordem, você não conseguiria pegar e no fim você não interage com a comida. Resumindo, a BIOS é um programa, o chamado firmware, que faz tudo que está na placa-mãe funcionar corretamente do jeito que deveria. Cristal oscilador, FSB e BCLK. O cristal oscilador é um componente das placas-mãe que são responsáveis para fazer o clock de tudo da placa, como a CPU e memórias, servindo como uma referência de tempo. Seu sinal pode ser de 14,318 MHz, 25 MHz, 32,768 kHz, passando então por um circuito chamado PLL, um circuito gerador de clock, que era o responsável por fazer, por exemplo, 14,318 MHz virar uns 100 MHz de FSB, e logo depois essa frequência vai até os hardwares como CPU e RAM, que eles o multiplicam devidamente para suas frequências reais. Antigamente se usava o FSB, Frontside Bus, com um barramento de comunicação. Ele conectava CPU, RAM, entre outros, ao North Bridge. Esse FSB tinha essa frequência certa, como por exemplo 100 MHz, que depois eram multiplicados pela CPU e pela RAM para suas frequências atuais. Como por exemplo, se a CPU tinha 3.6 GHz, ele seria multiplicado por 36, e se a RAM fosse 1600 MHz, ele multiplicaria esses 100 MHz por 16. Contudo, o FSB gerava um gargalo de desempenho, pois todos os dados tinham que passar por ele, o que saturava bastante sua largura de banda. Com o sumiço do North Bridge das placas-mãe, os controladores de memória e PCI Express passaram para a CPU. Assim, o FSB foi abolido e em seu lugar veio o BCLK, Base Clock, que diferente do FSB, que era um barramento físico, agora é apenas um sinal de clock, muitas vezes de 100 MHz, e que não possuía mais a desvantagem do gargalo por saturação. Em suma, eles funcionavam de formas similares, mas o FSB transportava dados e gerava clock. Já o BCLK apenas gerava o clock. Como analogia, podemos dizer que se o PC fosse uma cidade com estradas que ligam a CPU com a RAM, chipset e demais, o FSB seria uma estrada única, onde todos os dados e todas as peças que dependem do FSB deveriam passar, e sempre respeitando a velocidade máxima da frequência do FSB. Já com o BCLK, cada dado de RAM, CPU e afins teriam sua estrada própria, com dados tendo diferentes velocidades. Como curiosidade extra desse tópico, podemos falar que existem duas formas diferentes de fazer overclock de CPU e memória. A primeira é aumentando seu multiplicador, como por exemplo de 25x para 27.5x, e outra aumentar o clock do BCLK ou FSB, como de 100 MHz para uns 115 MHz, o que acaba sendo mais arriscado pois pode afetar tudo no PC.
A diferença entre os dois é que aumentar o FSB faria não só a CPU, como também a memória aumentarem de frequência, como também o chipset e os slots PCI e AGP, o que poderia fazer o PC crashar mais facilmente, diferente do BCLK, que aumentaria apenas o clock de CPU e memória. Recursos extras. Já vimos quase tudo sobre a placa-mãe, mas ainda restam algumas coisas que são importantes e que ninguém lembra até ser necessário. A começar pelo Audio On Board. Antigamente, ela não existia nas placas-mãe. Era necessária uma placa de áudio externa caso quisesse ouvir sons, músicas e qualquer coisa que envolvia áudio no PC. Já hoje em dia, é obrigatório que haja um chip de áudio integrado na placa, permitindo ouvir áudios tanto por alto-falantes quanto por fones. Além do áudio on-board, toda placa que se preze também precisa de um chip de rede Ethernet, para permitir transferência de dados com cabo RJ45, o famoso cabinho de internet. Já a tecnologia Wi-Fi não é obrigatória na placa, são apenas algumas que têm essa tecnologia de Wi-Fi integradas. Mas é claro que isso pode ser remediado com adaptadores dos mais diversos tipos. Indo agora para os USBs, conhecidos como Universal Serial Bus, são um padrão de conexão para diversos dispositivos, como o próprio nome diz. Eles são universais, tendo como seu início os USBs 1.0 e 1.1, com a cor branca e barramento de até 12 megabits por segundo. Logo após, os USBs 2.0 de cor preta, chegando a 480 megabits por segundo. Depois os 3.0 e suas outras versões, que podem variar de entre 5 a 20 gigabits por segundo, e assim por diante. Podem ser encontrados tanto no painel traseiro das placas, quanto no painel frontal do seu gabinete. O painel traseiro é a parte do PC que é protegida por uma chapa metálica, o chamado espelho, e nele estão diversas conexões como USBs, RJ45, entradas P2 para fones e microfones. Alguns até possuem antenas Wi-Fi e outros possuem botões para resetar a BIOS da placa em caso de problema. Já o painel frontal é a parte do gabinete que possui USB e P2, além de botões sniga desniga, botão de reset, entre outros, e precisam ser devidamente conectados na placa-mãe através de pinos, os chamados pinos do painel frontal, que se encontram em basicamente toda a placa-mãe. Falando em pinos, existem outras finalidades, como os pinos de CPU fan da ventoinha de processador e também o chassis fan, para a ventoinha do gabinete fazerem a devida refrigeração do PC. E por último, e não menos importante, temos a bateria CMOS, já que toda a placa precisa de uma conexão de pilha CR2032 universal. Ela, na placa, é responsável por manter a BIOS e o relógio em tempo real, e sem ela o PC pode perder as configurações e ser resetada. E mais um vídeo completado depois de uma semana inteira editando, minha nossa senhora. Eu estou lascado fazendo essa série. E bem, eu passei bastante tempo jogando, bastante tempo conversando, bastante tempo estudando também para fazer esse vídeo, etc. E eu queria falar com vocês sobre alguns projetos que eu tenho em mente. Primeiramente, eu estou fazendo um curso de inglês, por isso que eu estou passando bastante tempo sem fazer vídeo. Um curso que vai durar 2 anos, eu tô no segundo semestre, terminando o segundo semestre, pra falar a verdade. Eu acho que vai demorar mais ou menos 1 ou 2. Eu acho que pelo menos mais 3 ou 4 semanas para terminar esse semestre, ou talvez mais. Sem falar que eu também comecei um curso de eletrônica, eu tô fazendo um curso de eletrônica de bancada, sim, eu vou consertar placas, vídeo, placa-mãe, etc. E eu tô pretendendo trazer isso pro canal em algum momento. Mas como eu disse, em algum momento. Eu não tenho uma previsão de aprender tudo assim de uma vez só e trazer isso logo para o canal. E bem, como eu estou fazendo esses vídeos sobre como placas funcionam, como placa-mãe funciona, como processador funciona, como memória RAM funciona, eu estou pensando em, no futuro, também trazer vídeos de como componentes eletrônicos funcionam, além de também tentar consertar algumas placas em vídeo, trazer para vocês, e o melhor de tudo, consertar placas-mãe, consertar placas de vídeo e bancar elas em vídeo ou em live. Eu vou fazer PCismo, meus amigos. Eu faço parte da comunidade do PCismo do ET, 1155 do ET, o melhor canal de PCismo do Brasil. E eu tô querendo muito fazer esse tipo de vídeo, porque, cara, é a minha praia. Eu gosto muito de ficar fazendo vídeos sobre eletrônica, sobre informática, etc. Então, eu tô pensando em consertar placas e bancar essas placas. Vou pegar, tipo, como Nvidia 9800 GT. Eu vou consertar essa placa e vou começar a torar ela de overclock. O que vocês acham? Seria uma boa coisa? Talvez seja. Espero que funcione. E se vocês gostarem, eu posso fazer bastante vídeo sobre isso. Então era basicamente isso que eu queria falar sobre vocês no início do vídeo. Eu não podia estar falando. Então deixem seus comentários sobre o que vocês acham desse tipo de conteúdo, se eu posso trazer ou não. Muito obrigado e até mais.